Estamos aqui com Felipe Orreda. Nesse primeiro episódio do projeto do podcast Foca no Bitcoin. Felipe, nos apresente, por favor, quem é você? Você é muito conhecido, né, no meio cripto, mas fala um pouco mais sobre você, com o que você estudou, com o que você trabalhou, por favor. E é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Rapaz, a honra é minha, o prazer é todo meu. Meu nome é Felipe Ojeda, eu sou o host do canal Bitcoin Liberdade e eu sou advogado, me formei já fazem uns 14 ou 15 anos. E logo que eu me formei, eu tinha acabado de começar a frequentar grupos libertários ali no Facebook, ou no finalzinho do Orkut, e nesses grupos tinha um pessoal que falava muito de Bitcoin. E é claro, eu, assim como todo mundo que estava ali nos grupos em 2012, 2013, ninguém esperava que o Bitcoin fosse se tornar o que se tornou, né? Boa parte de quem estava ali via como uma especulação, via como uma moeda libertária, então, para fazer uma transação aqui outra ali de forma anônima, mas não esperava essa valorização toda, né? Isso em que ano, mais ou menos, a gente está falando? 2013, 2014. Perfeito. Eu entrei de cabeça no Bitcoin em 2014, foi quando eu larguei possibilidade na advocacia e tudo mais, e foquei no Bitcoin. Da hora. Perdi muito dinheiro com isso, porque no mercado tradicional isso foi muito mal visto, né? Eu tinha sócios, o próprio OAB repudiou minha atitude e tudo mais. Falaram que Mas você eu vi estava maluco, né? Com certeza. todo mundo, né? Minha família queria me interditar. Deus me livre. O papo entre as tias e tal era que eu estava usando droga e tal. Ninguém entendeu na época, mas eu estava vendo as coisas acontecerem na minha frente e aí já não tinha mais como desver, né? Então, tudo aquilo que eu imaginava que era real na advocacia era um faz de conta, era mentira. E a única coisa em que as coisas realmente são reais, né, os acontecimentos realmente são reais, é a blockchain. Por incrível que pareça, é o único dinheiro de verdade que a gente ainda tem. Então, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu preciso mergulhar de cabeça nisso. Eu já tinha o meu canal no YouTube ali em 2019, mas o canal era mais focado em libertarianismo, não era tanto em Bitcoin, até porque eu não sou da parte técnica do Bitcoin, eu não entendo nada de programação. O que eu entendo é de fuçar, né? Mas quando teve o Corona Crash, quando o Bitcoin bateu $3.000, logo depois de bater 20 mil, eu fiquei muito puto, porque nenhum canal de YouTube que eu assistia vários que falavam de Bitcoin, de criptomoedas, falou para as pessoas comprarem, estava todo mundo com receio. Eu falei, peraí, vamos entender a lógica dessa porra. Não foi hackeado. Não demonstrou nenhuma vulnerabilidade, não demonstrou nada que você possa falar, olha, o sonho acabou, o projeto se desfez. A única coisa é que o preço caiu. Pô, se eu compro todo mês R$100, eu sempre fui defensor dessa tese, que não precisa comprar valores altos, pode ser valor baixo. A constância vence, né? Se eu compro Concordo. todo mês R$100 e acabou de cair 7 vezes, esse mês eu vou comprar o equivalente a R$700 do mês passado. Com o mesmo dinheiro, você vai comprar muito mais Bitcoin. Então, por que esses cornos não estão gritando para as pessoas comprar Bitcoin? Eu entendo, cara. Eu entendo. Aí A eu gente a falei, gente não, eu enxerga vou... alguma coisa e ninguém vê. Mesmo a gente Aí falando, eu ninguém tinha um enxerga. canal pequeno, o canal na época não tinha nem 1.000 inscritos, tinha poucos views, era mais vídeos de libertarianismo mesmo, questões técnicas. Como eu escrevi artigo para alguns portais libertários, Podaço Estado, Universidade Libertária, Instituto Hoffer, eu peguei alguns artigos e fui fazendo vídeos, porque eu via que ninguém lia, né? Ninguém lê no Brasil. O brasileiro não tem costume de ler. Sim. Então, um artigo que tinha 10 views era um artigo muito visto. Um artigo que tinha 100 views, então, pelo amor de Deus, esse artigo, sucesso. E aí o vídeo, é o contrário, o vídeo com 100 views é um vídeo que foi fraco. É um vídeo que tem uma thumb forte, um vídeo que você consegue divulgar em alguns grupos libertários, e o pessoal já me conhecia pelo meu nome, então eu divulgando nos grupos, o pessoal clicava. Eu consegui ali 400, 300 views. Perfeito. Mas quando eu percebi que não, eu tenho que usar isso aqui para convencer a galera a usar Bitcoin. Então eu fiz uma mudança no meu canal se chamava canal Felipe Ojeda, virou canal Bitcoin e Liberdade.
É porque eu não queria perder essa essência do libertarianismo também, até porque eu ainda sou muito relacionado com o libertarianismo. Mas eu queria focar no Bitcoin. Então, comecei a gravar tutoriais, gravar aulas, comecei a dar mentorias. Então, o pessoal me contratava para dar mentoria, de ensinar a criar uma carteira, ensinar a utilizar. E fui me relacionando bem com essas pessoas, criando um nicho novo para mim. Tanto que eu acabei estudando marketing depois disso, que era para ver o que eu estava acertando, o que eu estava errando, como que eu poderia melhorar algumas coisas. Fiz várias parcerias com várias empresas do nicho, então, desde vestuário até eventos, vários parceiros aí no meu canal que eu divulgo, então eu acabo ganhando um trocadinho ali com essa questão de marketing de afiliados e tudo mais, além das mentorias e tal. E hoje eu também faço palestras ali junto com o 38 e o Alan Schwan ali no Missão Bitcoin. Então, a gente está viajando no Brasil, cada mês um estado, para fazer um evento ali muito legal, com um dia inteiro de workshop e um segundo dia de palestras. Muito bom, cara. Onde eu falo principalmente da questão de direito internacional, que é a área que eu acabei me especializando. Né? Perfeito. Como eu já tinha feito a faculdade de Direito, já tinha feito 4 pós-graduações na área, eu não ia simplesmente jogar isso fora. Sim. Né? Então, eu já tinha estudado sobre teoria das bandeiras na faculdade de Direito, principalmente na pós-graduação de Direito Tributário, mas nunca com foco em como reduzir os impostos. Né? Então, eu criei um método de reduzir impostos utilizando a teoria das bandeiras, que é utilizando o Paraguai. Eu criei uma startup no Paraguai. Eu tenho sócios lá no Paraguai que são advogados, contadores, e com isso eu consigo fazer um planejamento tributário. A pessoa ela vai ter que morar no máximo 6 meses por ano no Brasil, mas se ela morar os outros 6 meses em qualquer lugar do mundo, não precisa ser no Paraguai, a gente consegue deixar a residência fiscal dela no Paraguai e consegue que ela não pague imposto nem no Brasil, nem nesse outro lugar. Perfeito, perfeito. Então, foi um planejamento ótimo que eu consegui montar ali num preço bom, uma solução mesmo, e é parte do que eu palestro ali nos eventos do Missão Bitcoin e tudo mais, que é mostrar para as pessoas não apenas que eu faço isso, mas que existem essas saídas. Sim. Nós somos condenados a achar que o direito e tal, que o Brasil é um negócio que é inescapável. E, de fato, nós somos escravos. Mas um escravo que tem um pouquinho mais de condição, ele consegue escolher a qual lei ele vai se submeter. E, às vezes, você consegue se submeter a uma lei que é menos pior. Sim. Então, por que não ir atrás disso? Esse é o meu foco hoje. Eu falo muito de teoria das bandeiras também. Ainda gravo tutoriais de Bitcoin. Ainda dá foco em ensinar a galera. Mas hoje, o meu foco principal passou a ser essa questão da teoria das bandeiras. Perfeito. Felipe, entraremos ainda na questão do Paraguai, a gente vai voltar nessa questão, mas, assim, conforme você fala, eu tenho a impressão que você não tem arrependimento com o Bitcoin, porque o que é comum a gente conversar com as pessoas é sempre as pessoas falarem assim, nossa, se eu tivesse comprado Bitcoin em 2013, se eu tivesse comprado em 2014, eu não senti isso na sua fala. Você vê que poderia ter comprado mais ou você poderia ter, ao invés de vender, ter segurado mais? Quais foram os seus arrependimentos nesse quesito? Eu não tenho arrependimento, porque eu acredito que eu fiz o meu melhor com as informações que eu tinha. Então, eu não tenho por que ficar remoendo. Isso Mas, importante. é claro, eu cheguei a CP2P ali em 2015, eu comecei a CP2P, e tinha dia que eu vendia valores que hoje seriam considerados milionários de Bitcoin. E hoje eu penso, pô, se um dia desses eu tivesse não vendido, né, eu tivesse guardado, porque a minha intenção era ter aquele lucrinho de 1, 2% no final da transação, e fiz trade por muitos anos também. Então, eu tenho arrependimento. Logo que eu conheci o Bitcoin, eu demorei para entrar. Quando eu entrei com valores baixos, então era 50, 100 reais por mês no máximo, e já morrendo de medo de perder, até porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha acabado de me formar, né? Então, mas eu entendo essas pessoas que se arrependem, mas eu acho que tem uma questão psicológica muito forte aí, que é supera. Se não tem como você alterar aquela situação, não tem por que ficar remoendo ela. Você fez o seu melhor com as informações que você tinha, e o que não serviu para você ser mais rico, serviu para você aprender a ser menos burro na próxima situação parecida. Então, você sempre tem que ter um aprendizado da lição. Você não pode ficar sem nenhuma lição. Sim. E 2013, 12 anos atrás, que idade que você estava, mais ou menos? 2013 eu estava com 24 anos. Legal.
E em que momento que você conheceu o Renato e o Alan? Perfeito. O Renato eu já conhecia do Facebook. Uhum. É engraçado porque no Facebook, na bolha do Facebook, eu era o conhecido e o Renato não. Entendi. Então, eu levei, tipo, uns 6 meses para entender que aquele Renato Amoedo, que estava indo nos podcasts e tal, era aquele cara do Facebook que comentava em tudo quanto é post no grupo e ninguém dava atenção. Você vê como cada rede social ela tem um engajamento diferente, ela tem um foco diferente. Sim. O Twitter já é o contrário. O Renato no Twitter é uma unanimidade. No Instagram, então, nem se fala. Mas eu já conhecia dessa época, mas eu nunca tinha interagido com eles. O Renato e o Alan sempre foram muito quietos, principalmente o Alan. O Alan é totalmente discreto. O Alan já estava nos grupos desde 2015 e eu não conhecia. Eu fui conhecer o Alan em 2020, já no Twitter, já falando de Bitcoin. Perfeito. E o Renato também. Quando eu conheci, fiz a assimilação, falei, ué, esse Renato é aquele Renato? Aí eu fui lá e vi o perfil e realmente é o mesmo Renato. Tipo. E o pior é que lendo, depois que você percebe que é a mesma pessoa, você vai ver os posts de 2015 do Renato lá no Facebook e tá na cara que é ele. Só que é aquilo, é o Renato de hoje comentando as mesmas coisas que ele fala hoje para 3 pessoas comentarem lá, que absurdo, você é um machista, uns negócios que hoje já não acontece mais porque ele já tá num outro estágio, né? Ele já virou uma estrela aí do mainstream, inclusive. E sempre teve comentário. Esse comentário do machista já tinha lá no Facebook, digitado, escrito, sempre teve. Sempre teve um ou outro que... o Renato é uma pessoa que ele tem a sinapse mental e fala muito rápido. Então, geralmente a pessoa ou pensa rápido ou fala rápido. E a pessoa que fala rápido sem pensar rápido, ela fala besteira. O Renato, ele pensa e fala rápido. Só que com isso, às vezes ele está simplesmente raciocinando o negócio e parece que ele está dando um argumento. Muitas vezes ele é mal entendido, e eu não estou defendendo, o Renato é adulto, ele que se defende. Mas muitas vezes eu vejo que ele é mal entendido por coisas que o pessoal tira de contexto, ou não faz aquele mínimo esforço para entender o que ele quis dizer. Várias vezes eu vi isso acontecer, várias. Teve a vez que falaram que ele defendia a pedofilia, pelo amor de Deus. Não tem negócio de cachorro, não tem nem cabimento um negócio desse. O Renato é totalmente conservador, não tem. A questão é, às vezes ele só está falando, tem gente que acha isso aqui é uma ideia que você deva considerar. Eu não acho, mas tem gente que acha. A questão é o ideal falar? Talvez não. Né? Talvez não. Talvez um podcast que não seja para o seu público seja um lugar para você tomar mais cuidado. Eu já conversei com ele sobre isso. Mas não dá para dizer que a fórmula dele não está dando sucesso. O cara está no mainstream e todo mundo reconhece. A gente foi lá para Fortaleza no evento semana passada. Na rua o pessoal reconhece. Nos restaurantes os garçons reconhecem. Então, inevitavelmente, ele é uma estrela ali do mainstream, não tem jeito. Mesmo falando coisas que nem sempre eu acho que deveriam ser ditas, não por estar errado, mas porque podem ser mal interpretadas ou retiradas de contexto. Né? O cara é corajoso, cara. É fora da curva, realmente. E viu, voltando assim para o assunto de criptomoeda, você se define um maximalista? Você se vê comprando alguma outra moeda, Ethereum, Solana ou não? Você é 100% Bitcoin? Durante muito tempo eu fui crítico, inclusive, dos maximalistas, durante muito tempo. Mais de 2020 para cá, aproximadamente 2020, no finalzinho de 2020 para cá, eu fui me tornando maximalista mesmo. Eu ainda considero errado eu querer decidir o que você vai investir, então eu sou maximalista quanto à minha carteira só tem Bitcoin, o meu bolso só vai para o Bitcoin, mas se você quiser comprar Monero, Solana, o que você quiser, problema seu. Desde que eu não tenha que te sustentar se dá merda, você faz o que você quiser com seu dinheiro. Né? Então, isso sempre foi algo que eu fui muito crítico dos maximalistas. Uma coisa é você defender que há uma superioridade moral no Bitcoin e tudo mais, eu entendo que é a mesma, por ser descentralizado, por tudo mais. Outra é você querer impor às outras pessoas que utilizem Bitcoin, aplaudir um presidente porque ele determinou que o Bitcoin fosse uma moeda inicialmente de curso forçado, depois se tornou apenas curso legal, e hoje nem curso legal mais é em El Salvador, muita gente não usa o Bitcoin hoje, mas é interessante, é claro que é interessante o presidente ter chamado a atenção para isso,
Mas ao forçar as pessoas, ao fazer o curso forçado, você transforma o Bitcoin numa coisa que ele não deveria ser transformado, né? Que é uma ferramenta do Estado. Ele não é para ser uma ferramenta do Estado. O Bitcoin é para ser uma ferramenta do indivíduo. Perfeito. E na sua visão, Reda, o que você considera sobre o brasileiro? O que você pensa sobre o brasileiro, a visão do brasileiro sobre investimento e sobre comprar Bitcoin? Qual é a visão do brasileiro? Tá, como eu dou consultoria já há muito tempo e ajudo o pessoal a comprar e tudo mais, tem algumas coisas que eu sempre ouço dessa galera aí e realmente me incomodam. Por exemplo, uma das coisas que eu mais ouço é, cara, mas não sobra dinheiro. Eu ouço isso o tempo todo, de parente, de amigo, não sobra dinheiro. E às vezes você tá falando isso com o cara e o cara tá tomando um uísque ali no bar. Eu tô tomando uma cervejinha barata, lá eu pego cerveja zero, porque eu não tô podendo tomar com álcool, mas antes uma cervejinha lá, uma Heineken e tal, e o cara tomando uísque. Você vai ver o carro do cara é muito mais novo do que o meu. Então, realmente não sobra dinheiro, porque eu não estou falando de 1 milhão por mês. O que eu estou falando é de R$ 10, de R$ 100 por mês, o quanto der. Não é possível que não sobre R$ 10 por mês. Não é possível que não sobre 100. Ou você não tem vontade de comprar, você não quer aprender. Porque também tem isso. A pessoa olha para aquilo e fala, não, isso aqui é muito difícil, eu não vou aprender isso. Deixa para lá. A hora que o Nubank resolver vender de forma simples, eu compro. Aí vai lá e compra no Nubank depois, vai lá e compra no Mercado Pago, tendo que perder uma oportunidade. Sim, com certeza. Então, o que eu vejo é o brasileiro ele é geralmente muito acomodado e muito preguiçoso. Não quer ler, não quer aprender coisas novas, não quer... inclusive, até essa questão que eu dou da mentoria de autocustódia, quais são os problemas que eu geralmente pego com clientes depois? O cliente que ele pega a mentoria, ele só presta atenção no que ele quer, ele não repete os exercícios que eu mando repetir, ele não faz tem uma parte que eu chamo de conferência de endereços e tal, para ver se bate saldo, bate endereço. Ele não faz isso, ele pula tudo. Ele acha que ele entendeu. Cara, eu estou há mais de 10 anos nisso e eu não acho que eu entendi. Eu não acho que eu entendi. Eu ensino as pessoas e eu tenho a total certeza de que eu não tenho uma compreensão plena sobre como que funcionam os dispositivos e tem muita coisa ali que eu, com certeza eu deixo passar batido. Imagina o cara que conheceu ontem e que aprendeu comigo. Ele acha que ele sabe. Isso é o pior, porque essa ilusão de conhecimento, ela cega. O cara não tem o tempo para isso. Meu tempo é para apertar 2 botões e o negócio acontecer. Tá, meu amigo? Só que sabe quando que você vai apertar 2 botões e o negócio vai acontecer com o Bitcoin? Quando o Bitcoin valer $10 milhões. E aí o Bitcoin que você poderia comprar hoje a R$ 100 vai estar valendo R$ 100 mil. Você quer comprar hoje a R$ 100, o negócio vai valer R$ 100 mil daqui a 10, 15 anos? Não. Então se esforça um pouquinho, não é nada absurdo. E uma coisa que eu comento também, a gente tem que levar, vamos dizer, de uma forma leve. Eu acho super divertido esse processo de vou fazer uma carteira, seja de 12, de 24 palavras, esse processo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas pelo menos cria sua carteira. Cria um gabarito. Cara, eu acho super divertido você criar um gabarito para colocar ali numa placa de aço, algo que é ideia sua. E falando nisso, o que você considera, Felipe, para o brasileiro comum? Então, assim, eu sou da área de TI. Para mim não vai servir de base, mas para o brasileiro comum, que não é da área de TI, o quão complexo ou quão simples é ele montar a sua própria autocustódia? Bom, eu sou um brasileiro comum. Eu faço autocustódia desde 2015. E em 2015 eu achava muito mais difícil. Hoje eu acho totalmente intuitivo. Mas tem que querer aprender. Tem que ter paciência consigo mesmo para aprender. É um processo. Então, são vários degraus. A pessoa tem que entender que primeiro ela faz uma compra básica, depois ela cria uma carteira um pouco mais robusta, aí ela vai numa Blue Wallet da vida, aí ela bota uma passphrase. Botou a passphrase, você não vai botar o dinheiro da sua vida ali, você vai botar R$ 10, vai pegar um outro celular e vai tentar recuperar aquela carteira com aquela passphrase. Bateu, beleza. Agora eu já sei usar a passphrase. Pelo menos agora eu tenho certeza da passphrase que eu botei ali, porque nos dois foi a mesma. Não é possível que eu cometa o mesmo erro 2 vezes.
E isso tem que ir se tornando cada vez mais tranquilo para a pessoa, mais natural. E como que se torna natural? Estando na rotina dela. Então, ela tem que ter uma rotina de mandar. Eu sempre falo para os meus clientes da mentoria, geralmente eles me pedem para ensinar tudo em 5 horas seguidas. Eu falo, não, é 1 hora por semana. E no final da aula tem lição de casa. Curioso, bacana. Então, a lição de casa é, você vai comprar R$100 na corretora, eu mando uma corretora simples, como a Bipa, e você vai mandar R$100 para esse endereço seu. Daqui você vai mandar de volta para a Bipa, aí você vai mandar pela Lightning para esse outro endereço. Você tem que fazer essas transações. Porque para que eu vou começar uma segunda aula se você ainda não entendeu na prática a primeira? Sim. Para ficar lá na teoria só conversando? Não, pô. Tem que molhar o pezinho. E não é botar o dinheiro da vida, é botar R$10, porque é melhor perder R$10 do que perder o dinheiro da vida. Ô, Então, Geda, desculpa, você ia falar mais alguma coisa? é que eu costumo dizer assim, essa é a hora que você pode errar. Quando você está aprendendo, você pode errar. Perfeito. Depois que você já sabe, que agora você não acha que sabe, agora você sabe, você testou. Agora você não tem mais a chance de errar. Se você mandar um valor alto e você errou a passphrase, errou qualquer outra coisa, você perdeu o dinheiro. Então, é melhor perder R$10 do que perder o dinheiro da vida. E agora, enquanto você está aprendendo, é a hora que você pode errar. Perfeito. Deu uma travadinha, mas a mensagem chegou depois da sua imagem, chegou o áudio. Eu vou te falar uma orientação que eu já passei, e se eu tiver errado, você me corrige. Algumas pessoas, eu já oriento o seguinte, falo, olha, o que você tem? Você tem R$10, R$50? E você usa Nubank, compra pelo Nubank mesmo por enquanto. Depois você vai pesquisar sobre autocustódia, depois você vai pesquisar mais coisas, mas compra aonde você tem acesso primeiro. Tá certo ou você discorda? Qual que é o seu pensamento? Eu acho que assim, a pessoa ela tem que ser insaciável por conhecimento. Senão, ela vai ficar nessa de comprar no Nubank para o resto da vida. E aí tem um perigo. O Nubank pode quebrar, o Nubank pode dar um golpe nos próprios clientes, tudo pode acontecer ali. Mas para começar, tá ótimo. Começa aonde der, do jeito que der. Eu defendo isso aí também. Beleza. Aonde der, do jeito que der. Inclusive, já ajudei corretoras, já divulguei corretoras nacionais. Não vejo nenhum problema nisso. A questão é, já faz 3 anos que você está nesse mercado, você nunca comprou com P2P, você nunca fez uma transação ali offline, você não configurou uma carteira sua mesma de autocustódia. Então você estacionou. Você podia estar 30 anos, não importa. A sua experiência é a mesma de muitos usuários de 1 ano. Né? Então, evolua. Começou a comprar no Nubank? Legal, você já arrumou um lugar para comprar, já está exposto ao Bitcoin, já consegue ver, por exemplo, a valorização, coisas assim que são interessantes. Mas, pô, como é que eu guardo isso para mim? Tem no autocustódia. Então, vai aprender sobre autocustódia. Tem um monte de vídeo de graça na internet, no Bitcoinheiros, no meu canal tem um monte. Mas tem cursos também, se você não tiver tempo, compra um curso ali, o do Renato 38, lá tem o curso, inclusive eu dou aula no curso dele também. Desculpa é o que não falta, o pessoal tem um monte, mas tem um monte de informação gratuita, né? E outra, P2P e tal, começa a se relacionar na comunidade, começa a entender quem são os P2Ps de confiança, com quem que você pode transacionar, como que você pode fazer isso. E aí você monta o seu método. Tem muita gente que prefere continuar comprando em corretora porque, o meu dinheiro é tudo lícito, tal, na hora de vender eu não vejo problema de pagar imposto. Tudo bem. Tem gente, eu não estou dizendo para fazer isso, que é muito feio, é coisa de bandidinho, mas tem gente que prefere comprar de uma forma que você não vai pagar imposto depois, ou fazer um planejamento tributário que também evite que você pague impostos depois. Então, eu acho que isso faz parte. A pessoa tem que estar sempre disposta a crescer. Agora, nem todo mundo está. E eu entendo também, nem todo mundo está, os acomodados vão se ferrar, mas tudo bem, eles têm o direito de se acomodar, de ficar comprando no Nubank pro resto da vida. Que, né, essa semana a Bitcoin to You, que foi a primeira corretora nacional de 2010, parece que ela quebrou, e tinha uma série de clientes que ainda tinham a carteira lá, e eles estão procurando aonde que eles vão conseguir recuperar o saldo e tal. Já faz uns 5 anos que essa empresa está mal das pernas. Nossa. Rapaz. Como é que as pessoas deixaram o saldo lá de 2010, de 15 anos atrás?
Se você Incrível. tinha R$ 10 em 2010 em Bitcoin, hoje você tem algo na casa de quase milhões. Então, o que pode ter acontecido com esse dinheiro, né? Se as pessoas não fazem autocustódia, se elas não têm essa preparação, e isso elas têm que ir atrás, ela vai deixar o dinheiro dependendo da sorte dos outros, né? E aí os outros Complicado. podem ser hackeados, podem ser roubados, podem quebrar, podem falir. Complicado, viu? E deixa eu te perguntar, você que tem bastante contato, né, com bitcoiners das antigas, você assim observa uma diferença entre o padrão de vida de bitcoiners e não bitcoiners? Você observa talvez não bitcoiners tendo mais dificuldade financeira, enquanto o bitcoiner tem um padrão de vida elevado? O que você observa nisso? Eu acho que não só por causa do Bitcoin, e muito provavelmente não tem nada a ver com o Bitcoin, tá? Mas a mentalidade do Bitcoiner ela é muito diferente da pessoa no-coiner. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse planejamento para o Paraguai, muita gente torceu o nariz. Paraguai, país pobre e tal. Essa frescura, isso é coisa de no-coiner. O no-coiner, ele é o cara que investe na Bovespa, ele na B3, ele acha que o mercado regulado é melhor para ele. É aquilo que eu estava falando do cara que compra em corretora e tal. E eu não vou dizer que ele está certo ou está errado, cada um sabe o que faz a sua vida. Para esse cara, não faz muito sentido o Paraguai. Porque apesar de não ter imposto, também não tem uma infraestrutura lá das melhores. Esse cara prefere ir para o Uruguai. Só que no Uruguai o custo de vida é o mesmo de Paris. Nossa. Então ele vai gastar a mesma coisa que ele gastaria em Paris, para estar na América do Sul. É melhor do que o Brasil? Sem dúvida. Uruguai, Argentina, Paraguai, qualquer um dos três é melhor que o Brasil. Mas no Uruguai você vai estar com custo de vida altíssimo. Na Argentina já está chegando nisso também, já é mais caro do que o Brasil, o custo de vida. O Paraguai é de 20% a 40% mais baixo do que o custo do Brasil. Entendi. O bitcoinheiro, ele é aquele cara que ele entende a preferência temporal. Ele entende que ele pode morar num apartamento pequeno por 2, 3 anos para depois alugar uma casa maior. Ele entende que ele pode andar num carro um pouquinho mais velho para depois pegar um carro melhor. Ele entende dessas coisas. Ele sabe como esse raciocínio é construído. Então, quando você fala de Assunção, por exemplo, o Bitcoiner, e principalmente quando ele conhece a Assunção, porque tem uma estrutura legal, é um negócio completamente diferente. É aí que eu separo meus clientes, os Bitcoiners dos que não são. Os que não são até querem o documento do Paraguai, mas eles querem morar em Buenos Aires, no Uruguai, e não tem nenhum problema. Eu também gosto de Buenos Aires. Mas, pô, a Assunção tem uma estrutura quase tão boa quanto, num preço muito menor, e com o resto eu consigo comprar tudo em Bitcoin. Eu consigo continuar comprando Bitcoin, eu consigo gastar menos Bitcoin, se eu tiver rendimentos em Bitcoin. Então, por que eu não vou ficar num lugar que o custo de vida é menor e consigo ter qualidade de vida? Uma questão seria não ter nenhuma qualidade de vida. Aí eu concordo, sem nenhuma qualidade de vida é complicado. Mas, pô, se o cara mora no interior da Bahia, aqui em São Paulo, e ele for para Assunção, a qualidade de vida dele vai dar um salto gigantesco. Entendo. No interior da Bahia em São Paulo, no interior da Bahia aqui no Brasil. Então, eu vejo que esse preconceito que o pessoal tem é muito coisa de no-coiner. Geralmente, quando eu estou falando com o bitcoinheiro, e eu tenho clientes bilionários. Eu tenho clientes que, assim, tem empresa em Dubai, tem uns mais de 100 apartamentos espalhados pelo mundo, e eles falam a mesma coisa. Cara, eu gostei do Paraguai, é simples. O Paraguai é simples, gostei. Pô, o E, cara tem dinheiro para estar onde ele quiser no mundo. Se ele quiser passar o resto da vida dele na Suíça, ele consegue. Agora, o cara que está aqui em São Paulo, que nunca nem saiu do Brasil, fala: Paraguai, para que eu vou fazer lá? É claro, ele é burro, ele não busca informação, ele não busca entender por que as pessoas estão indo para o Paraguai, por que um bilionário está indo para o Paraguai. Ele não tenta entender isso. Ele olha para a realidade dele, ele acha que o mundo inteiro vive aquela realidade, e nem todo mundo está nesse mesmo. Nem todo mundo está vestindo os sapatos dele, né? Então, eu acho que tem muito isso. e assim, desculpa a pergunta, talvez uma pergunta bem básica, mas de quem não conhece mesmo a realidade do Paraguai. Um bilionário, por qual motivo que ele vai para o Paraguai ao invés de ir para os Estados Unidos? É exclusivamente a distância? Qual seria o motivo? Um dos principais motivos é a distância com o Brasil. São Paulo, Paraguai, o voo para Assunção de São Paulo é 1 hora e 40 minutos.
é muito, muito rápido, é muito perto. Eu vou Né? para o interior e demoro 4, 5 horas de carro. Esses dias eu fui para Salvador, é 3 horas de avião. Salvador é o dobro do tempo de ir para Assunção. Mas tem essa questão tributária no Paraguai, é muito interessante. Então, se ele tem uma renda internacional, e ele pode ter uma offshore nos Estados Unidos, ele pode ter uma offshore no Panamá, ou própria uma empresa no Brasil, o imposto dele é zero. Entendi. E se ele tem qualquer rendimento em cripto, então o cara tem uma parceria que ele recebe em Bitcoin e tal, também o imposto é zero no Paraguai. Tudo legalmente. Não tem nem aonde declarar. Então, a gente consegue fazer um planejamento muito bom para quem está nessa situação. E, além disso, o Paraguai tem algumas questões, por exemplo, casas muito grandes, as casas de lá são num estilo muito interessante. Então, para quem tem grana de pagar $1.000, $2.000 num aluguel, você consegue pegar uma casa com piscina, com churrasqueira, com 4 quartos, coisa que no Brasil já não existe mais, talvez só no interior, e olhe lá. Sim. E carne demais, no Paraguai tem muita carne brasileira, paraguaia, uruguaia, argentina, porque o imposto de importação é zero. Então lá você tem acesso a coisas do mundo todo. Para importar é interessante, comprar coisas direto da China, direto dos Estados Unidos, o imposto é zero. Então tem muitas oportunidades ali que o bilionário enxerga. Entendi, perfeitamente. E o pobre não. O pobre, ele se preocupa porque lá não tem SUS, né? E assim, ó, em relação, né, já falando do Paraguai, em relação à declaração, eu vejo que o pessoal faz uma confusão nisso e mistura com KYC e faz uma salada de fruta. Mas qual que é a sua visão em relação à declaração? Primeiro a declaração, depois a gente fala do KYC. Tá, eu tenho essa veia libertária, né? Meu bisavô foi um dos líderes do anarquismo ali na Espanha, inclusive ele foi assassinado pelo Franco ali. E na minha família eu tenho muito essa questão anarquista, então eu sempre estudei muito sobre anarquismo. Com 15, 16 anos eu já lia Kropotkin, Bakunin, Proudhon e todos os anarquistas clássicos. Inclusive fui um dos tradutores do Lisa der Spooner e foi um dos livros mais legais assim que eu traduzi. Modéstia à parte, mais de 100 anos atrás o cara já tinha uns insights maravilhosos. E eu sempre acompanhei muito o anarquismo. Então, quando eu conheci o libertarianismo, foi muito interessante, porque era um anarquismo que, na minha cabeça da época, era tipo um anarquismo de direita. Né? E eu nunca me encaixei com os anarquistas de esquerda, aquela galera marxista. Até porque Marx expulsou Bakunin e Proudhon da Internacional Socialista, mais de 100 anos atrás. E eu falava, pô, mas isso aqui não é anarquismo, né? Isso aqui é brincar de Estado. E quando eu conheci o libertarianismo, minha veia mudou completamente. Eu entendi que existia livre mercado. Né? E eu acredito que declarar é você municiar o seu inimigo. É você dar informações para ele que podem te prejudicar. Você não é obrigado a dar uma informação que pode te prejudicar. Está na Constituição brasileira, inclusive, se essa porcaria valesse alguma coisa, está lá na Constituição esse dispositivo. Mas tem muitas outras coisas que são muito mais problemáticas até do que informar o Estado. A declaração de imposto de renda no Brasil vaza todos os anos. Isso é um fato público e notório de mais de 30 anos. Todos os anos vaza. Todos os dados. Se você tem uma PJ aberta e tem o seu telefone lá ou o seu e-mail, você sabe o que é ser incomodado com um monte de ligação. Sim. No Brasil tem uma lei chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei isenta qualquer órgão público de qualquer tipo de indenização caso tenha vazamento de dados. Entendi. Então, a Receita, o Ministério da Fazenda, quando você abre uma empresa, ou então o INSS, quando você se aposenta, eles não têm nenhum tipo de responsabilidade com seus dados. Se o Estado não cuida dos seus dados, eu sou totalmente a favor de você se proteger, não fornecendo esses dados, e assumir o risco de pagar uma multa lá na frente, que é o máximo que vai acontecer. Se você não é de fato um bandido, se você não matou ninguém, se você não está fazendo nada grave, na pior das hipóteses, você vai pagar uma multa. Entendi. E aí é a minha defesa de que não declare, não por uma questão apenas de rebeldia contra o Estado, mas por saber que, pô, no mesmo documento que eu boto lá que eu tenho 1.000 bitcoins, eu boto a escola da minha filha.
e eu sei que essa merda vaza. Pô, olha o tamanho do alvo que eu tô botando nas costas da minha filha, da minha família. Eu acho isso muito mais sério do que simplesmente desobedecer o Estado. Entendo. Eu tenho uma visão um pouco diferente, mas eu vejo que são realidades muito diferentes. Na minha visão, quem tem menos de um Bitcoin, quem tem um Bitcoin, dois, na minha visão, deve sim declarar. E depois, lá na frente, procura o Felipe Orreda, que ele vai ter ali a questão de domicílio fiscal, alterar o domicílio fiscal do Brasil para o Paraguai. Ou, enfim, eu acredito que você vai ter ali um caminho. A primeira vez que eu ouvi teu nome, inclusive, Orreda, era que você e o 38 discordava desse tema. Faz sentido ou isso é só um burburinho de internet? Qual dos temas? Tem muita coisa que eu discordo do 38. A gente é amigo. O tema de declaração de imposto de renda. Nos grupos de Bitcoin da internet, as pessoas comentam que há divergência entre você e o 38 nesse assunto. É assim, primeiro, eu não sei qual é a opinião privada do 38. Qual é a opinião que ele não dá para as outras pessoas. Eu sei qual é a opinião que ele dá em público. E sendo ele um agente do Estado, um funcionário público e tal, eu entendo que tem alguns cuidados que ele toma com o que ele fala. Então, eu não quero presumir que essa opinião que ele dá, de que declara e tal, seja de fato a opinião dele. Mas, por uma questão de não vamos jogar o nosso amigo na fogueira, eu vou seguir como se fosse. Tá? Então, para deixar bem claro, eu vou considerar como se fosse, mas eu não estou afirmando que é. Inclusive, eu não acredito que seja. O 38 ele defende que você declare uma parte, que é a famosa ter uma arma legal e uma arma ilegal. Porque se você for pego indo para o clube de tiro, é melhor que a sua arma esteja legal. Se o cara está tentando invadir sua casa e você deu um tiro na orelha dele, é melhor que você tenha uma arma ilegal, porque você pode dizer que você caiu na mão com ele, pegou a arma dele e atirou nele. Ele fala isso várias vezes e ele fala tão rápido, cara, que para você entender você tem que pausar, você tem que voltar. Você tem que, para você entender que ele está falando disso, cara, é complexo. Depois que você acostuma o 38, você entende tudo que ele fala, mas no começo é bem difícil. No começo, até eu ficava, nossa, mas esse cara tá falando o quê? Do nada ele já falou de um negócio que não tem nada a ver, deu um salto. Que é aquilo, ele pensa muito rápido. É verdade. Mas isso é uma das coisas que a gente discorda, mas eu não sei se eu discordo dele. Eu discordo do discurso público dele, mas eu entendo esse discurso. Que se eu tivesse o nível de exposição que ele tem, eu também teria mais cuidado com as coisas que eu falo. Eu acho que tem muita coisa que eu falo que poderia me levar para trás das grades. Então, às vezes, a gente tem que se policiar um pouquinho. Perfeito. E sobre assim, o domicílio fiscal, alterar esse domicílio fiscal, você enxerga que tem algum momento ideal ou algum patrimônio ideal? Qual que seria a sua visão em relação a isso? Tá. Depende muito, né? Se a pessoa está satisfeita com o Brasil, se ela acha que o Brasil está no caminho certo, né? Eu tenho clientes que têm um patrimônio que somado não dá 20 mil reais. Às vezes o patrimônio não dá o custo do processo de fazer a alteração da residência. Mas que eles estão tão desesperados com o futuro do Brasil que faz sentido para eles. Inclusive ontem, né? Teve aquele negócio do STF, que eu nem vou mencionar, sobre o IOF lá. Eu achei aquilo, cara, um absurdo. O rumo que esse país está tomando é um absurdo, cara. Sim. É aquilo, né? E o Renato fala muito bem disso. É uma ditadura totalitária. O Brasil é uma ditadura totalitária já há muitos anos. Não é algo novo. Deixamos acontecer. A OAB deixou acontecer, o Congresso deixou acontecer, todo mundo deixou acontecer. Só que agora os caras estão muito fortes. Então, ninguém vai conseguir mexer com esses caras de dentro do Brasil. Talvez via Lei Maguinski, os Estados Unidos, talvez alguém de fora consiga alguma coisa. Mas de dentro do Brasil, ninguém vai peitar esses caras e quem tentar vai ser teoriza vasquizado, né, que é ter o seu avião milagrosamente caído, ou algo do tipo Celso Danielizado, essas coisas que aconteceram aí. Porque é incrível como no Brasil, quem tem relações políticas próximas dessas pessoas, que não dá para citar quem são, acaba morrendo, né?
ou morre ou fica impune pro resto da vida. Então, Marcelo Odebrecht, pessoal que fez delação premiada, recebeu de volta o dinheiro que pagou de multa e tá solto. Perdão, o prefeito lá do Rio de Janeiro. Assim, o que mais tem no Brasil é absurdos. Então, eu entendo qualquer pessoa que fala, eu quero sair dessa porra, eu quero sair desse país. Eu entendo. Para mim, faz sentido. Se a pessoa tem um patrimônio acima de 100 mil reais, já faz sentido pensar em sair do Brasil. Perfeito. Patrimônio, dinheiro, né? Se for imóvel, no Brasil, qualquer imóvel vale mais do que 100 mil. Mas faz sentido, sim, você fazer um planejamento nesse sentido. E não só no Paraguai, para qualquer lugar. A Bolívia está melhor do que o Brasil hoje. Nossa, rapaz. E eu conversei com o pessoal de Venezuela, e eles falam que a Venezuela está melhor do que o Brasil hoje. O problema da Venezuela é que tem a milícia lá do Maduro, que do nada começa a pegar os manifestantes e matar. Isso aí, todo ano eles fazem umas 2, 3 vezes. Nossa. Mas questão de violência urbana não tem. Questão de pobreza, já não tem mais essa pobreza, essa miséria, porque o Guaidó, que é o presidente que foi reconhecido pelos outros países, ele conseguiu uma estabilidade econômica interessante, ele conseguiu um nível de governabilidade. É que o Maduro é o dono da mídia e a mídia só cobre o que ele faz. Mas ele não tem mais ninguém apoiando ele, nem dentro do Congresso, nem fora, nem em lugar nenhum. Entendi. Então, até a Venezuela está um lugar melhor do que o Brasil. É para se pensar querer sair, não é uma covardia. Às vezes o pessoal fala, isso é coisa de covarde. Não, pô. Você quer morrer pelo Brasil? Vá. Eu não quero. Complicado. Ô, Reda, e tem um ponto que eu acredito que você nunca falou, mas ter uma segunda CNH é interessante também, né? Eu já falei isso aí, inclusive, minha primeira palestra sobre essa questão de saída fiscal, eu falei exatamente isso. Você pode ter uma segunda CNH, ter uma habilitação do Paraguai e utilizar no Brasil de boa. Se o guarda brasileiro para, você mostra Paraguai. O guarda paraguaio para. Exatamente. Você mostra Paraguai e fala, não compreendo a sua língua, não compreendo. Tá certo. Mestre, nesse universo de cripto, voltando ao universo de cripto, de Bitcoin, vou falar do universo de Bitcoin. Tem alguém que te inspira, seja gringo, seja brasileiro? Quem que te inspira nesse universo cripto? Nossa, tem muita gente, cara. Tem muita gente que eu admiro. Um dos caras que eu convivo, que eu mais admiro, é o Alan Schramm. Show. Eu acho que o Alan Schramm além de ser uma pessoa muito humilde, de atender qualquer pessoa muito bem, o Renato também é muito humilde e atende as pessoas muito bem. Bacana. Mas o Alan Schramm, ele tem uma calma, uma capacidade de organizar as ideias, que o Renato não tem. O Renato é trovão, O Alan não. O Alan, inclusive, ele pega o Renato, aliás, ele pega as informações que o Renato dá e transforma num livro muito bom, transforma num curso muito bom. Ele consegue direcionar esse hiperfoco que o Renato tem e fazer um negócio formidável ali no trabalho. A parceria dos dois é um trabalho muito forte. Eu admiro muito o trabalho do Alan Reicher e do Dove ali do Bitcoinheiros. Eu acho que os outros Bitcoinheiros eu não tive muito contato. O Ivan e o Becas eu não tive muito contato. Mas o Dove, eu cheguei a conversar bastante com o Dove ali pelo Twitter e tal. E o Reicher também, eu já fiz até live com ele. E eu acho que eles fazem um trabalho formidável, assim. Ver o Dove, você nunca viu, só... Ninguém da bolha nunca viu o Dove. O Reicher já viu, poxa. Sim. Mas nunca vai falar quem é, né? Com certeza. Não, é só uma curiosidade, né? A gente sempre vendo o urso, fica curioso saber quem que é, né? E tem outros caras que eu admiro também. Por exemplo, o Avelino é um cara que eu conheci antes dele sair do Bitcoin. E é um cara que eu admiro, apesar de discordar. Tem muita gente que eu admiro ali na bolha. O Narcélio, o Coreia. Tem uma galera que eu acho que assim, a bolha realmente tem as melhores mentes. E isso eu concordo com o Bitcoin, concordo com o Renato, que o Bitcoin ele acaba atraindo as melhores mentes e isso é muito legal. Fazer parte desse movimento assim, é muito legal. Show de bola, cara. E Satoshi Nakamoto, cara, para você é uma pessoa, é um grupo, onde a gente vai saber quem é? Qual que é a tua visão disso? Eu acho que é um grupo. Tem muitas pessoas ali que podem ser.
do Satoshi, aquela primeira galera ali do Bitcoin Talk, da lista de e-mails e tal. Mas muito provavelmente tinha um líder nesse grupo. E por muitos motivos, inclusive por uma questão de OPSEC, eu prefiro acreditar que esse líder era o Ralph Finney, que hoje ele se encontra congelado, né? Não é morto, mas congelado. Porque qualquer outra pessoa ali do grupo que eu falar, talvez esse cara seja o líder, eu acho que atrairia atenções desnecessárias para aquela pessoa, atrairia um alvo, colocaria um alvo nas costas daquela pessoa. Então, eu acho que o Ralph Finney ter sido congelado foi algo muito triste para a família dele, muito triste para a filha dele, principalmente, tudo mais. Mas algo que no mosaico ali do Bitcoin faz todo sentido você ter um criador anônimo que sumiu e renunciou bilhões, que hoje já está em 1 trilhão, né, a fortuna do Satoshi, renunciou quase 1 trilhão simplesmente para o Bitcoin existir, 1 trilhão não, mas está em muitos bilhões de dólares, está em 1 trilhão de reais. E o fato de que talvez esse cara seja o Ralph Finney, que também já não tem mais como ele voltar e se manifestar, a não ser que ele seja descongelado, que tenham descoberto a cura para a esclerose aleatrófica, a esclerose que ele teve lá. A não ser que isso aconteça, ele não vai voltar. Então, eu acho que tudo isso é muito místico, né? Então, faz parte ali de um negócio muito interessante ali que o Bitcoin tem também, que é essa não digo uma ficção, mas é uma mística mesmo, é um negócio meio metafísico, assim. Sim. Não, show de bola. Meu caro, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer imenso te receber. E, por favor, nos fale aí das suas redes sociais, onde o público pode consumir o teu conteúdo e também onde o público pode ver os seus serviços prestados. Maravilha. Bom, a principal rede social é o YouTube, né? Então, o canal Bitcoin Liberdade. A maioria dos vídeos são abertos, tem uma série de tutoriais lá. Então, o pessoal consegue ter muito acesso a mim por lá. Além disso, eu estou sempre disponível no Twitter, então é a rede que eu mais uso. Eu passo o dia inteiro lá sacaneando e tal. Então é @Ojeda, né? Ojeda, do jeito que está escrito aqui, ó, OJEDA, BTC. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Praticamente todas as redes é @OjedaBTC. No Telegram é @Felipe Ojeda, porque pegaram o Ojeda BTC antes. Mas em todas as outras redes é @Ojeda BTC. Perfeito. E tem o meu Substack, onde eu posto meus artigos. Então é @Ojeda lá no Substack. Tem artigo quase que um dia sim, um dia não, pelo menos uns 3 por semana aí eu tô postando lá. Tem muita coisa ali sobre Bitcoin, sobre catolicismo, sobre libertarianismo, uma série de coisas ali. Show de bola, meu caro. Valeu, muito obrigado. E você deixa a sua curtida para nos estimular, beleza? Um abraço e fica com Deus. Valeu.